Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo e não se esquecer de dar aquela fuçadinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra camisetas que brilham no escuro, novas estampas, estão lá à venda na loja. Tem moletom, tem boné e tem o nosso livro, o livro do canal Assombrado, a história do canal, também a história do casal, tá? Livro topzera aqui, feito com muito carinho e dedicação para vocês, certo? Frete grátis para todo o Brasil no livro, tá? Não deixe de conferir a nossa loja virtual, Loja Assombrada, tá bom? Vamos então ao relato de hoje, que é o seguinte. É este daqui, O Segredo da Bela Casa. Vamos ver qual é o segredo da Bela Casa. Olá, Ana, Matheus e família assombrada. Hoje... Gente, eu tô falando tudo com o microfone longe de mim, olha só, que doida. O microfone tá aqui. O microfone estava lá do outro lado, eu não sei se vocês repararam, minha voz estava meio longe, agora eu estou com a voz pertinho aqui, mas acho que deu para ouvir, né? Só que agora deve estar melhor. Bom, vamos lá pro relato. Oh my God! Vai lá, gatinha. Olá, Ana, Matheus e família assombrada. Hoje lhes trago mais uma daquelas histórias de mãe que arrepiam os nossos cabelinhos. E cada vez que ouvimos ou lembramos dessa história, também ficamos arrepiados. Então peguem a pipoca, um cafezinho quentinho, porque o relato é longo, pessoal. Mas antes, deixem o like e deem uma olhadinha na loja assombrada. Isso aí! Não haverá nomes no relato, Aninha. Leia tranquila e suavemente. Ok, deixa eu ver. É uma moça que nos conta. Ok. O ano era 1975. Minha mãe era uma guriazinha de 5 anos quando houve a mudança para a tão esperada casa nova. A ansiedade tomava conta de todos, pois a curiosidade em saber como seria o novo lar recaía sobre os membros da grande família composta por meus avós e seus 9 filhos, que agora buscavam um lugar mais aconchegante e que pudesse acomodar a todos com um certo conforto. Meu avô havia encontrado a casa que ele descrevia como perfeita, e desde que haviam fechado o contrato de aluguel, não falavam em outra coisa. E ao chegar o tão esperado dia da mudança, trataram de pular cedo da cama para carregarem o caminhão com os muitos móveis e se acomodarem para partirem para a nova vida. Ao chegarem na casa, ela era ainda maior do que esperavam. Era uma bela casa de meados dos anos 50, com cerca de 8 cômodos consideravelmente grandes. Havia sido edificada em um amplo terreno bem localizado e o aluguel com um preço favorável às condições financeiras da família. Trataram logo de descer os móveis e as muitas sacolas de roupas e logo que chegaram, já trataram de se organizarem para logo mais explorarem a casa e sanar as suas muitas curiosidades. Tudo que esperavam eram por dias de paz e felicidade. Mas paz era uma das poucas coisas que teriam naquela casa. Logo nos primeiros dias em que estavam na casa, desde os pequenos até os adultos passaram a relatar coisas estranhas, que começaram sutis, como estalos e presenças estranhas que se faziam sentir por todos na casa, principalmente ao acessarem um determinado cômodo da casa, um pequeno espaço de cerca de 4 metros quadrados, que possivelmente teria sido construído para o armazenamento de alimentos, mas que a minha mãe e os seus irmãos utilizavam para guardar os seus calçados em uma pequena estante, que era o único móvel que cabia naquele espaço. Nenhuma das crianças gostava de organizar os calçados naquele lugar, pois todos, sem exceção, se queixavam de sentir medo ao adentrarem o lugar.
Relatam até hoje que sentiam o ar ficar pesado e que uma estranha presença parecia se aproximar deles enquanto estavam lá, os fazendo sair muitas vezes correndo do pequeno cômodo. Minha avó, que costumava lavar roupas naqueles tanques antigos de concreto que havia no porão, mas repentinamente passou a lavar as roupas em um pequeno tanque que ficava no quintal, logo abaixo de uma parreira, até mesmo em dias de chuva. Ela pendurava um enorme guarda-chuva aberto sobre a sua cabeça e lavava as roupas no tempo mesmo, mas se negava a utilizar o enorme tanque do porão da casa. E quando questionada, apenas dizia que não gostava daquele tanque. Claro que havia acontecido alguma coisa que a amedrontou lá dentro, mas para não assustar os filhos, ela se utilizou de uma desculpa pouco convincente, mas que sanou, na época, a curiosidade dos seus filhos sobre o seu estranho hábito. Passado alguns meses na casa, as coisas começaram a ficar cada vez mais intensas. Os barulhos estranhos passaram de corriqueiros a diários, e a família, que já vinha sendo assombrada por presenças estranhas, agora passaria a contar com um novo fato na casa: a aparição de um estranho. De um determinado tempo em diante, passaram a enxergar um homem de meia idade, cabelos e bigode escuros e roupas mais antigas, que sempre aparecia sentado no sofá da sala da família. Seu aspecto era de tristeza ou preocupação, pois sempre que era avistado pela família, ele estava com o braço apoiado pelo cotovelo no sofá e repousava a cabeça em sua mão, como se pensasse em algo que o afligisse. Todos que passavam pela sala o avistavam da mesma maneira, e todos o descreviam da mesma forma, inclusive os meus avós. Os mais corajosos até entravam na sala quando o avistavam, mas era colocar o primeiro pé para dentro da sala que o homem simplesmente sumia. Ele evaporava, bem diante dos olhos de seu espectador. A aparição desse homem era diária. Ele apenas desaparecia se alguém adentrasse a sala onde ele se encontrava, e era somente ali que ele aparecia também. Minha mãe, apesar da pouca idade, gravou muito esses fatos em sua memória, pois assim como seus irmãos, ela também era atormentada pela visão do estranho homem da sala, além das inúmeras vezes que sentia medos inexplicáveis e ouvia sons que nem sequer sabia de onde vinha. Porém, o ápice desses atormentadores fatos foi o que lhe ocorreu em uma certa manhã, quando se encontrava sozinha no interior da casa. Ela sempre relatou que estava dormindo sozinha no quarto, já que seus irmãos haviam despertado cedo para irem à escola, e ela era a única que ainda podia desfrutar de mais algumas horas de sono. Foi quando ela foi despertada por um choro de criança. O som era tão alto que parecia que a criança chorava logo logo ao seu lado, e parecia ser o choro de uma criança pequena. Mas a única criança existente na casa era a minha mãe. Então seria impossível ter uma criança chorando dentro do seu quarto. Foi quando a minha mãe, aborrecida com aquele choro incessante que a despertara, decidiu olhar na direção de onde vinha aquele som. Mas ao virar-se na cama, se deparou com uma mão de um homem sobre o seu travesseiro, logo ao lado do seu rosto. Pode até mesmo soar bizarro para aqueles que ouvem o relato, mas quem seria o dono daquela mão? Ou melhor, onde estaria o corpo a quem aquela mão pertencia? Pois apenas a mão estava sobre o travesseiro. Mais um relato de mão. Lembra que a gente contou esses dias atrás que tinha a mão na parede lá e tal? Materialização só de uma parte do corpo é mais fácil, né, do que materializar tudo. Bom, obviamente a minha mãe entrou em estado de choque, de susto, né? E como de costume, puxou o cobertor para cobrir-lhe a cabeça, como forma de proteger-se daquilo que estava no seu quarto e ao seu lado.
Mas o ar começou a faltar-lhe embaixo das cobertas. Porém, o medo de encarar a criança que chorava e a mão decepada que se encontrava em sua cama a faziam relutar em destapar-se. Até que de súbito decidiu que deveria sair dali com medo e tudo. E atirando as cobertas para longe, saiu correndo do quarto sem nem sequer olhar para trás, indo em direção à minha avó, que estava no quintal lavando roupas. Apesar de todas essas coisas atormentarem a família da minha mãe, eles se viam encurralados quando o assunto era buscar um novo lugar para morar devido às condições financeiras que não eram favoráveis a eles. E apesar das desventuras, aquela casa era a única que cabia no apertado orçamento deles, deixando a todos ali sem escolha. Teriam que aprender a lutar contra os seus medos. Passou-se 1 ano, 2 anos. Então passaram-se 1 ano, 2 anos e lá estavam eles sendo atormentados pela visão do homem, entre outras coisas que foram surgindo com o passar dos dias. Os irmãos mais velhos da minha mãe agora eram adolescentes. E como um bom adolescente que se preze, começaram a alimentar curiosidades sobre o que ocorria na casa. E passaram a tentar descobrir uma possível causa para tudo aquilo que os vinha atormentando. Há um certo tempo, haviam descoberto um detalhe, entre aspas, que havia passado batido por todos ali na casa. O porão era um lugar que praticamente todos evitavam frequentar. Mas em um certo momento chamou a atenção por uma peculiaridade. No paredão de tijolos havia um remendo de tijolos que aparentava ter sido erguido após o restante da parede, devido à coloração e às condições das emendas de cimento entre os tijolos. E o mais intrigante é que havia o tamanho exato de uma porta. Lógico que os irmãos queriam derrubar a parede, mas o fato de o imóvel ser alugado, derrubar a parede acarretaria em custos para o avô, que obviamente advertiu que se ousassem tocar naquela parede, eles apanhariam de reio. Mas quem contém uma pessoa curiosa, não é mesmo? Nem que seja para ter um pontinho de sua curiosidade sanada, ela é capaz de aguentar até mesmo uma boa sova de reio. Mas, para que o laço não lhes vertesse bons vergões, optaram por quebrar apenas um dos tijolos, para que pudessem espiar para trás daquela parede. E assim o fizeram. De início, acreditavam que se deparariam com um amontoado de terra, mas para o espanto de todos, o que se revelou para eles alimentou ainda mais a curiosidade que já os consumia. Pois ao iluminarem com a lanterna, a luz lançada sobre aquele vazio lhe mostrou o que havia por detrás daquela parede. Havia mais um amplo espaço de chão batido, de onde se destacavam 4 montes de terra que mais lembravam covas. E junto àqueles montes de terra mexida, havia ferramentas utilizadas para a escavação, como pás, picaretas e enxadas. Todos os irmãos deram uma boa espiada para o interior do local e chamaram meu avô para que ele visse o que haviam descoberto ali, né? Mesmo sabendo que o rei viria junto. Mas para o espanto de todos que esperavam a tunda de laço prometida, no lugar receberam apenas um "não mexam com isso", seguido de um pedido para que aquilo não fosse comentado com mais ninguém. Eu não posso lhes confirmar quanto tempo se passou desde a descoberta, mas o meu avô tratou logo de encontrar outra casa para se mudarem, acabando por encontrar uma a poucos quarteirões da casa assombrada, o que facilitou muito a mudança para eles. Mas onde também ocorreram coisas estranhas que eu vou deixar para um próximo relato, pois este já se prolongou demais. Prolongou nada, podia continuar aqui que a gente ia ler. Quanto ao achado na casa, nunca descobriram o que era,
Meus tios e minha mãe voltaram a questionar os meus avós sobre o que seria aquilo, mas ambos se fechavam e não respondiam às perguntas. Eu acredito que por quererem afastar de suas mentes suas temidas suposições. Hoje, meus avós, infelizmente, já partiram, nos deixando a imensa saudade e as muitas histórias cujas respostas guardaram para si. Creio que muitos que ouviram este relato não irão acreditar na veracidade dos fatos relatados aqui. Irão pedir provas concretas e levantarão o questionamento de por que não irem a fundo sobre o que poderia haver na casa, sobre a história. Mas lhes lanço a seguinte pergunta: vocês teriam coragem? A casa ainda existe e eu já fui até ela, mas para minha tristeza ela está ocupada. Mas ainda tenho esperança de entrar nela e mandar novidades para vocês. Um enorme beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Vou até lá dar uma batidinha da campainha lá. Toca a campainha e fala, é o seguinte, tem um porão aí na sua casa, tem uma coisa aí dentro que a gente queria investigar. Gente do céu, me parece aquele filme baseado em fatos também, não é? Que os meninos vão no porão e eles acham lá uma sala onde eles lidavam com os mortos, lá tinha umas pálpebras, não tinha? Numa caixinha. Que filme é esse, gente? Que o menino tá doente e aí vem um padre para ajudar ele. Não é? O nome desse filme? Me fugiu o nome do filme, mas me parece esse filme aí. Bom, 4 montes de terra num lugar lacrado, com pás, picaretas, essas coisas do lado, me parece que algumas pessoas foram enterradas ali. Agora, por que ali e não num cemitério convencional, como todas as outras pessoas normais? Vai saber. Tem coisa errada ali no meio, será? Por que tantas atividades? Por que a aparição constante daquele homem? Então, tudo isso realmente teria que ser investigado. Mas a gente aguarda aí. Se você, por acaso, tocar a campainha, voltar àquela casa e quiser futucar nesse acontecimento do passado, estamos aqui aguardando o seu novo relato. Bom, pessoal, alguém aí já morou numa casa assombrada? Não é incomum casos onde as pessoas acabam encontrando corpos enterrados no quintal ou na própria casa por algum motivo que seja, né? Tem casos assim. Enfim, se já aconteceu algo parecido com vocês, manda um relato pra gente, deixa o seu comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!